Então, o que é importante a gente guardar aqui da história da publicidade? Dentro do contexto norte-americano, até porque queira que não, ele sempre foi uma locomotiva, vamos pensar a partir dos anos de 45, no pós-Segunda Guerra Mundial, da economia ou do lado capitalista aqui da Guerra Fria. Então, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, a economia norte-americana começa a crescer, só que quando vai chegando aqui nos anos 60, o que vai acontecendo com a economia norte-americana? Isso é importante que você anote. A partir dos anos 60, essa economia norte-americana que teve um salto extremamente importante, porque nessa época os norte-americanos de fato se tornam uma superpotência, isso que é bacana você anotar, que até então os norte-americanos até tinham um certo protagonismo em termos globais, mas quem de fato é o centro do mundo era a Europa. E desse contexto em diante, o que acontece? O mundo vira um mundo bipolar. Lembram disso? Porque de um lado você tem os Estados Unidos, e do outro lado qual que é a outra superpotência? A União Soviética. Só que a União Soviética coordenava qual grupo de países? Os países considerados socialistas. Lembra da cortina de ferro, povo? Ou seja, a Alemanha Oriental, lá em direção à União Soviética, e mais alguns países na África, Cuba, aqui na América Latina, eram países considerados socialistas. E os demais, no nosso caso o Brasil, eram os países o quê? Capitalistas. Então o que acontece aqui, professor? A partir dos anos 60, a economia norte-americana, isso que é importante que você anote. O que acontece com ela? Ela continua crescendo, povo? Não. A partir dos anos 60 acontece uma estabilização desse crescimento norte-americano que vinha pujante aqui dos anos 45 em diante. Por quê, professor? Por que a economia norte-americana desestabiliza? Dois fatores. Primeiro, a Europa começa a se reconstruir, fato, e a partir de que a Europa começa a se reindustrializar, esses produtos norte-americanos que eram comprados começam a ser fabricados na própria Europa. E qual que é o segundo fator, professor? Isso vai acontecer mais na metade aqui, mas também é importante você destacar qual que é a economia que começa a ganhar força no mundo, povo? A economia japonesa. Legal? Qual que é a importância disso na publicidade? Agora que é importante você anotar. Quando você tinha dinheiro em abundância, você estava literalmente crescendo de maneira extremamente robusta, a preocupação com o dinheiro era praticamente inexistente. Então, o que as empresas norte-americanas faziam nessa época? Publicitariamente falando, literalmente despejavam quantidades gigantescas de dinheiro na publicidade. Por quê? Se você tem dinheiro em abundância, você fica preocupado com o resultado? Não, você vai colocando dinheiro, de alguma maneira esses produtos vão sendo vendidos, e você fala, pô, beleza, eu tenho bastante dinheiro, eu vou investindo esse dinheiro aqui, na publicidade, e como eu tenho uma questão macroambiental que me beneficia, afinal de contas a economia norte-americana com uma questão macroambiental global também estava se desenvolvendo, ou seja, foi uma época de ouro para a publicidade. Várias agências começaram a prosperar, vários publicitários começaram a ganhar prêmios, o Festival de Cannes começa a bombar, e logicamente o mundo como um todo, em especial o mundo capitalista, veio com um período de grande prosperidade. Chegou aqui nos anos 60, estabilização econômica. Quando você começa a ter uma menor quantidade de dinheiro, o que acontece com a verba da publicidade? Aumenta ou diminui? O que você pensa? Vamos lá, publicitário da sala, me responda. Você começa a ter menos dinheiro, as empresas estão vendendo menos. O que acontece com o dinheiro que até então estava sobrando a publicidade? Isso, então, a partir dos anos 60, isso que é importante você anotar, a partir dos anos 60, o que acontece com a verba publicitária, povo? Se eu perguntar na prova para vocês, na avaliação da A1 lá, nossa prova P1, a verba publicitária, aqui a partir dos anos 60, publicitária, ela aumenta ou diminui, povo? Diminui. E você vai perguntar, sobre o que isso vai me impactar? Agora que está o pulo do gato. E agora que você vai perceber, inclusive nós vamos depois mostrar um trechinho lá do Edmund, para você perceber isso em loco. A partir do momento que a verba publicitária começa a diminuir, o que as empresas começam a fazer dos publicitários? Eles começam a cobrar cada vez mais ou menos do publicitário? Mais. Ou seja, se a verba publicitária diminui, a cobrança por
resultados, anote, professor, por favor. Acontece o que com essa cobrança? Aumenta ou diminui, povo? Aumenta. E aí que é importante você anotar. Você tem menos dinheiro na mesa. Hoje você tem menos dinheiro disponível. A verba publicitária, ou se você quiser usar um termo técnico chamado budget. O que é budget, professor? É a verba que você destina para estratégias de comunicação. Professor, qual é a diferença? Que budget é um termo técnico. Tá bom? Então, o que acontece, professor? A verba publicitária diminui. A cobrança aumenta. O que começa a acontecer com as campanhas? É que é bacana você analisar. A área de criação, que até então praticamente reinava absoluta, ou seja, o departamento de criação, que era a menina dos olhos de toda e qualquer agência de publicidade, conforme essa verba publicitária vai ficando menor, o que vai acontecendo com o departamento de criação, povo? A liberdade criativa do publicitário aumenta ou diminui, povo? Diminui. Ou seja, a verba publicitária diminui, a cobrança por resultado acontece o quê? Aumenta, e o departamento de criação, ele pode ficar cada vez mais ou menos, vamos pensar assim, conectado à criatividade barra liberdade. O que é importante você anotar? A partir do momento que você tem uma menor verba, um budget mais reduzido, e você tem uma cobrança por resultado, o que vai acontecendo com o departamento de criação? Ele tem cada vez mais ou menos liberdade? Menos liberdade. Por quê? Porque você tem menos verba, dá para você fazer uma campanha vultuosa, sem qualquer tipo de resultado plausível? Não. E agora que vem o pulo do gato. Da mesma maneira que o departamento de criação, em termos de liberdade criativa, começa a perder poder, não que ele vá assumir, povo, porque até hoje o departamento de criação de uma agência de publicidade, quer queira ou quer não, é o coração da agência, né, povo? Vamos ser bem sinceros. Agora, quem que enquanto a partida começa a ganhar força a partir dos anos 60? Qual o departamento, povo? Começa com P. Departamento de planejamento. Ou seja, é nessa época, povo, que você começa a ver, e vocês vão ver claramente isso depois no filme do Madman, na série, que o departamento de planejamento, que até então era considerado patinho feio, o departamento de planejamento era visto como uma coisa acessória, como algo complementar, povo. Isso é importante que você anote. O que acontece com o departamento de planejamento a partir dos anos 60 e 70, povo? O poder desse departamento cresce ou diminui? Cresce. Então, se for perguntar na avaliação de vocês, inclusive está a questão ali do ladinho, olha lá. O que vai acontecer na publicidade a partir dos anos 60, povo? Vamos imaginar que você vai responder isso numa prova para mim. Isso é um fenômeno que vai acontecer nos Estados Unidos e vai ter reflexo no Brasil? Vai ter reflexo no Brasil. Afinal de contas, quer queira ou quer não, nós estávamos em qual lado da história? Do lado do bloco capitalista. Se a locomotiva do bloco capitalista é a economia norte-americana e os caras começam a crescer menos, é óbvio que isso diretamente vai impactar qual país? O Brasil. Vai impactar a Argentina, vai impactar o México, que na época eram as três principais economias. Não é? Tanto que você teve nesse momento o chamado milagre brasileiro, lembra disso, povo? Graças ao presidente chamado lá, né? O milagre, na verdade, ele começa com um cara chamado Juscelino Kubitschek. O que o Juscelino Kubitschek faz aqui no Brasil, povo? 50 anos em 5. Isso, e também além dos 50 anos em 5, que essa política desenvolvimentista, ele implementa qual o capital aqui no Brasil? Estrangeiro. Isso, ele traz o capital estrangeiro aqui no Brasil e transfere a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Por que ele faz isso nessa época? Porque tinha dinheiro. Só que conforme você vai avançando nos anos 60, o que vai acontecendo no Brasil, povo? O dinheiro que você conseguia com uma certa abundância continua estando abundante? Não. Tanto que isso indiretamente faz com que o Brasil entre em crise, tanto que isso indiretamente vai contribuir para o que? 64 aqui no Brasil, povo? Exatamente. Dá para você falar que o regime militar foi indiretamente causado por uma crise econômica? Sim, povo. Foi a principal causa? Não. Foi uma questão macroeconômica. Agora, quando a economia vai bem, povo, as pessoas não estão preocupadas com a política. Guarde isso, povo.
Quando a economia vai bem, todo mundo fala, sabe de uma coisa? Política não me interessa. Agora, quando começa a faltar dinheiro no bolso, quando as pessoas começam a perder o emprego, qual que é a primeira coisa que você começa a notar? Opa, o culpado é o governo. Então, indiretamente, isso vai gerar uma insatisfação da classe média, e essa classe média vai diretamente o quê? Apoiar o quê? O regime, ou ditadura, ou prefiro, o governo militar. Não pensem vocês que os militares deram golpe sozinhos, pô. Isso é um erro, cara. Cuidado com isso. Sabe, você que é jovem, não viveu essa época, também não vivi, outra diferença que eu fui militar. Veja o site aí também. Opa, só fechando aqui. Depois eu continuo.